Boa noite, meus amados e minhas amadas, irmãos em Cristo. Que hoje seja um dia abençoado em nossas vidas. E vamos estar aqui falando sobre um tema que é muito pertinente nos dias de hoje, que é a murmuração. Neste momento eu vou estar fazendo um período de oração. Senhor Deus e amado Pai, graças lhe damos, ó Pai. Viemos lhe pedir que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, falar através de nós, ó Pai, encontrar os corações necessitados, ó Senhor. Que possamos entender, ó Pai, compreender, ó Pai, o tamanho do Teu poder, ó Deus. Que não precisamos compreender, ó Pai, os motivos, ó Pai, pelo qual, ó Pai, o Senhor faz aquilo que é necessário em nossas vidas. E sim aceitar. Nós vamos estar lendo agora, neste momento, que vocês possam estar me acompanhando em espírito e em oração. Capítulo 14 de Êxodo, versículo 11 e 12. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos farás servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Neste versículo, o povo de Israel ele já se encontra fora do deserto e começa a reclamar com Moisés, não somente neste momento, como em muitos outros momentos. E se nós formos parar para poder fazermos uma linha do tempo, nós verificamos que lá no momento em que Moisés é levantado para poder falar junto a Faraó, quando Moisés sai de lá, o povo hebreu já está lá à porta, lá depois de saber tudo aquilo que Faraó dissera. Isso daí está lá no capítulo 5 de Êxodo. Ele reclama porque Faraó aumenta a carga sobre o povo hebreu. Depois daquilo ali, Moisés pega, ele, segundo Deus ordenou, faz todas aquelas maravilhas que por si só já era para mostrar que Deus é maravilhoso e grandioso. E o povo é liberto do Egito. Após o povo ser liberto do Egito, nós vemos ali o povo murmurar novamente contra Deus quando vê os soldados de Faraó. E eles começam a reclamar de novo, perguntando a Moisés por que Moisés o trouxeste até ali. Ou seja, todas aquelas maravilhas das 10 pragas não eram suficientes para convencer o povo que não era Moisés e sim Deus. E o povo novamente murmura. Chegando um pouquinho mais à frente, o povo ele se sente com fome e novamente murmura. E Deus manda o maná do céu, Deus manda as cordonices à tarde para que eles venham a comer. E novamente o povo, quando sente sede, murmura. Por encontrar águas amargas, Moisés então transforma aquelas águas amargas em águas doces. E o povo murmura. Passaram-se um tempo, o povo reclama novamente de sede e Moisés tira a água da rocha. E o povo sente sede novamente e o povo não consegue se lembrar que no passado Deus livrou o povo do Egito. Deus sanou a fome, Deus sanou a sede e novamente o povo murmura. Moisés então tira a água da rocha por 2 vezes e na segunda vez, em vez de Moisés tocar a rocha, Moisés fere a rocha. E tá ali o grande problema, onde muitos teólogos falam que é porque Moisés feriu a rocha, outros teólogos falam que é pela desobediência, mas o certo é que Moisés não adentrou a Canaã, a terra prometida, terra ao qual ele teria, o motivo pelo qual ele teria feito todo esse caminho. Mediante a todas essas informações, a mensagem ela é muito breve, trazendo para os dias de hoje. Nós vemos e vivemos situações aonde pessoas murmuram, aonde pessoas
reclamam daquilo que têm e aonde pessoas almejam ter aquilo que não têm. Então a primeira coisa que eu vejo ali, neste momento onde nós temos uma multidão, porque a palavra diz que do Egito saíram ali 600 mil homens, sem contar suas esposas e seus filhos. Primeira coisa que eu entendo é que a murmuração ela não brota do nada. Não é um estopim, não é uma bomba onde que no momento você tem nenhuma pessoa murmurando e no outro momento você tem 600 mil pessoas murmurando. A murmuração em coletiva ela começa em um ser e esse ser ele vai passando de um para o outro. Quando outras pessoas passam a dar ouvido a essa murmuração e se transforma numa murmuração coletiva. Isso nos leva a entender o segundo tópico, que a murmuração ela contamina. A murmuração por si só, ela começa a entranhar nos ouvidos daqueles que o ouvem, naqueles que escutam. E a partir dali, ela começa a se propagar como um vírus. E a partir do momento que ela começa a se propagar como um vírus, essa murmuração ela começa a trazer outras situações. Ela começa muitas vezes a trazer ódio de ambas as partes. Tanto daqueles que concordam com a murmuração, quanto daqueles que não concordam com a murmuração. Ela começa a trazer dissensão. Começa a haver separação junto ao povo de Deus, junto ao povo, entendeu? Num só lugar. E ela começa a trazer falta de compreensão. Porque nós temos ali pessoas que murmuram e pessoas que não murmuram. E essas pessoas que não murmuram, elas não conseguem entender o porquê essas pessoas murmuram. Porque elas sim conseguem enxergar que na vida dessas pessoas que murmuram tem coisas onde elas devem dar glória a Deus em vez de murmurar. Então a murmuração ela também começa a trazer esse tipo de problema. Nós podemos entender que muitas vezes a murmuração ela não acontece por motivo, entendeu, de nós não termos o que dar glória a Deus. E se por não entendermos que muitas coisas acontecem na nossa vida, que podemos dar glória a Deus. Você quer um exemplo? Você dentro do teu carro, subindo uma ponte ou até mesmo numa viagem, dentro daquele carro do ano, eita glória, naquele carro abençoado dentro do ar-condicionado, você pode haver motivo para poder reclamar do trânsito. Mas você não pode dar glória a Deus ao entender que do teu lado tem aquela pessoa com aquele carrinho velho, encarando aquele mesmo trânsito, só que sem ar-condicionado. A pessoa que está encarando aquele trânsito sem ar-condicionado, muitas vezes ela está reclamando. Mas ela não entende que do lado dela tem um motoqueiro. Quem está encarando aquele mesmo trânsito, na chuva, ou no sol pelando, sem ter o teto de um carro para poder protegê-lo. O motoqueiro, ele reclama. Mas só que muitas vezes ele não olha para o lado e vê o ônibus lotado. Naquele mesmo sol. De pessoas irem trabalhando. A pessoa que está dentro do ônibus, ela reclama. Porque ela está dentro do ônibus lotado. Mas ela não consegue ver que tem pessoas que percorrem o mesmo caminho em cima de uma bicicleta. As pessoas que reclamam por ter uma bicicleta para poder ir trabalhar. Muitas vezes não sabe que tem aquela outra pessoa que está indo a pé ao trabalho. Porque não tem dinheiro para poder comprar uma bicicleta ou pagar uma passagem. E aquela que reclama por ter uma bicicleta não consegue enxergar que tem pessoas que não têm trabalho. E por isso não tem a necessidade de caminhar. E muitas vezes as pessoas reclamam por não caminhar porque simplesmente não podem. Só que não entende que para que tudo isso aconteça é necessário que você esteja vivo. Porque quem está morto não encara trânsito,
não encara ônibus, não encara bicicleta, não anda a pé para chegar ao trabalho. Nós precisamos entender que aquilo que Deus nos dá é aquilo que a gente precisa para poder sobreviver. E muitas vezes não somos gratos por isso. Muitas vezes não entendemos que Deus está nos dando tudo e aí nós não conseguimos enxergar a coluna de fogo para poder nos aquecer, não conseguimos enxergar a nuvem que está cobrindo o local por onde estamos passando para não podermos levar o sol. Eu vou trazer para vocês aqui algo que aconteceu na minha vida. Eu indo para a loja, num dia chuvoso, a capa de chuva da minha esposa estava com um pequeno rasgão. Rasgão esse que era o suficiente para que ela viesse a molhar parte da sua vestimenta, da sua calça, porque a água ela ali adentrava e molhava. A gente já chateado com essa situação, reclamando rotineiramente por este problema, compramos uma capa. E o mais incrível é que nesse dia nem choveu direito. No caminho da nossa residência até a nossa loja. E eu pedi a Deus, como muitas vezes eu pedi, muitas vezes eu fui atendido para Deus. Deus, segura só um pouquinho a chuva, para que a gente não venha chegar lá molhado. E chegamos lá. Neste dia a gente não levou almoço e por obra do destino, não, por obra de Deus, nós solicitamos um almoço no aplicativo de entrega. E veio ao nosso encontro um rapaz de bicicleta. Há 30 minutos atrás, coisa de 1 hora, nós tínhamos comprado uma capa de chuva para podermos ir ao trabalho, reclamando que estávamos poucos molhados. Eu pedindo a Deus para poder parar a chuva, porque eu não gostava de pilotar na chuva. E ao pedir aquele lanche, me vem um rapaz de bicicleta trabalhando. E quando nós chegamos na loja, minutos depois a chuva apertou. De tal forma que era perigoso até andar de moto. E esse rapaz veio de bicicleta, sem uma capa de chuva, totalmente encharcado. Eu poderia chegar para vocês e falar que nós pegamos aquela capa que estava ali sobressalente e demos para ele. Mas o que eu venho trazer para vocês aqui é que, de certa forma, nos dói o coração ver que nós reclamamos de tão pouco, enquanto nós deveríamos dar glória a Deus. Porque nós não temos a capacidade de olhar para o lado e ver o quanto Deus nos abençoa. E principalmente, nós temos que entender e não deixar que essa murmuração que nasce com um venha nos afetar. Porque criou-se uma murmuração de tal jeito que transformou a obediência de Moisés no primeiro momento, ao tirar a água da rocha, a desobediência no segundo momento, que lhe evitou que viesse a entrar na terra prometida. Entenda essa palavra que eu estou falando para você esta noite, meu amado. Muitas vezes a tua murmuração é o que está evitando você de entrar na terra prometida. Muitas vezes o não entendimento do poder de Deus na tua vida e o que Ele tem feito na tua vida, meu amado, é o que está fazendo você não entrar na terra prometida que Deus preparou para você. E assim,
como aqueles 600 mil homens que saíram do Egito. Da onde? De todos aqueles que tiveram mais de 20 anos, somente 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Você pode estar deixando de desfrutar o melhor de Deus na sua vida. Lembre-se, não se pergunte o quão pequeno é aquilo que Deus tem feito na tua vida. E sim, seja grato pelaquilo que Deus faz acontecer na tua vida. Que a graça de Deus, nosso Pai, esteja sobre vós, sobre mim e todos nós. Lembre-se que enquanto nós reclamamos hoje e murmuramos, principalmente dentro do cenário que estamos vivendo na nossa vida hoje, em nosso país, no mundo, com essa epidemia, muitos não estão tendo o privilégio de murmurar, porque simplesmente não tiveram o privilégio de acordar. Não tem mais o privilégio de respirar. Então seja grato, porque se o pouco que Deus tem feito na tua vida tenha sido o suficiente para poder viver e passar por todas essas dificuldades, já é motivo para poder dar glória a Deus, aquele que nos concedeu a vida. Agradeço por mais esse tempo e que Deus possa encontrar em minhas palavras o teu coração. Amém.